Oi pessoal, estamos mais uma vez juntos, hein? Nona aula de radiestesia, segundo módulo, hein? Nosso curso tá chegando, como diz, ao final, né? Que legal, é bom que vocês estejam aproveitando bastante as informações e que vocês se tornem boas pessoas, porque o intuito da gente realmente é que forme pessoas muito competentes, né? Dedicadas e ao mesmo tempo que possam, como a gente pode dizer, né, que vocês sejam futuros terapeutas que realmente deem muita progresso, né, para a radiestesia, para o feng shui e para a numerologia, né, que vocês possam atender muitas pessoas, né, melhorar em todos os aspectos a vida dessas pessoas e que também assim divulgar o quanto essas terapias, né, esses conhecimentos são fundamentais para a nossa vida. Enfim, continuando, né, no mesmo assunto da oitava aula, né, agora nós já havíamos terminado a oitava aula falando sobre a limpeza energética, né, das pessoas através do sal grosso. Claro que vocês podem utilizar também outras maneiras, né? A mais prática é essa, né? Que fica até fácil de ensinar o cliente, mas que também não pode deixar passar do tempo. Mas também tem os outros casos com os gráficos. Mas a gente está agora dizendo sobre a questão da limpeza do verde negativo, né? Que são o quê? Correspondente a energias intrínsecas, ou seja, são aquelas energias que não pertencem nem ao objeto, né? Que os objetos podem ser tudo, né? Um carro, uma mesa, uma cadeira, um armário, né? E assim sucessivamente que acabam absorvendo esse tipo de energia, né? Os móveis, né? E o que a gente sempre fala, né? Que não é dele, né? Mas se encontra momentaneamente nele ou na pessoa, né? Não é questão só do objeto. A pessoa também é um dos polos mais importantes que a gente trabalha, porque nós, como seres, acabamos absorvendo e emitindo todo tipo de energia. Depende muito da nossa sintonia e vibração. É claro que a nossa sintonia vai trazer um tipo de energia e aí nós vamos vibrar aquela energia. Então depende de nós estarmos podendo transmitir energias boas. Porque às vezes a gente fala que tem pensamentos positivos, mas carregamos energias não tão positivas assim, né? Porque nós estamos expostos aí em determinados locais, convivemos com várias pessoas diariamente, então, dependendo da nossa sintonia, é o que a gente vai canalizar e depois vibrar, né? E assim passar para outras pessoas também e para outros imóveis e locais, né? Então é importante saber disso, né? Para você poder evitar e equilibrar, né, a energia tanto na pessoa como nos locais. E assim a mesma, né, vai continuar sentindo aquela sensação enquanto a bendita da energia não for é, reequilibrada ou estabilizada, ou seja, né, se você não limpar aquela situação, a pessoa vai continuar tendo os possíveis sintomas e ao mesmo tempo vai continuar exposta àquele efeito. Então, se for uma energia telúrica, é legal que se faça a colocação de gráficos para barrar aquela energia, né? E ao mesmo tempo trabalhar a energia da pessoa, né? Tanto faz através de gráficos, de pirâmide, etc. Aí a gente vai conversar. Então, normalmente, a energia verde elétrico negativo, né, como a gente fala, ela não tem como limpar, ela se equilibra. Então, normalmente, a gente pode optar, né, numa das terapias, é utilizar a limpeza perguntando qual é a cor que está deficitária, né, que vai escolher, né, e aí utilizar a pirâmide. Então, aí você pode utilizar mil maneiras, né, tem aquele leque, né, o gráfico, o relógio radiestésico, o leque de cores, aí você vai ver lá qual é a cor que a pessoa precisa equilibrar, né, ou aumentar aquele potencial. Normalmente é tudo feito já junto, né, o próprio chakras, né, quando o chakra está desalinhado, você já tem a cor que precisa, né. Então esse é uma sequência do trabalho. Aqui a gente está dando, como diz, a teoria, né. Então você vai acabar tendo esse tipo de informação. Aí através da pirâmide, né, você vai ver qual é o espectro de cor que a pessoa necessita
e aí através de um testemunho, que pode ser lexical ou a fotografia, né, de preferência, né, pode ser um testemunho orgânico, né, biológico, aí a gente vai colocar numa determinada posição da pirâmide e aí a pessoa vai receber aquela energia. A pirâmide tem uma maneira de energizar muito rápida, né, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de confirmar através do relógio radiestésico qual o tempo que vai ficar na pirâmide. Eu uso tudo sempre o relógio radiestésico, porque assim não deixo nem mais nem menos tempo, né? Claro que muitos de vocês vão ter a intuição, né? E vocês já vão fazendo as coisas na base da intuição. Eu sou um pouco mais sistemático e metódico, então eu faço tudo regradinho, conforme a matemática pede, né? Eu gosto muito de utilizar os tempos certos, os gráficos e etc. Mas muitos radiestesistas que realmente acabam tendo muitos resultados, eles são bem intuitivos, né? Então eles acabam vendo qual é o gráfico na base da intuição, o pêndulo já vai rapidinho procurando, já diz o tempo mesmo que ele vai ficar, né? Ele mesmo já chuta um tempo que aquilo já foi soprado na mente dele, então isso não é errado, tá? É como eu sempre explico, cada um vai ter a sua maneira de trabalhar. Eu optei por essa por achar mais conveniente para mim. Se vocês acharem intuitivamente, é claro que vocês têm que utilizar a liberdade de vocês, a parte profissional, a teoria, vocês estão tendo acesso, o restante é a questão de vocês trabalharem, desde que vocês cumpram com a ética e, como disse, com os códigos, né, de como atender o cliente da melhor maneira possível, nada é proibido, né? Desde que vocês sigam um parâmetro. Então tem essa parte. Aí vocês vão ter essa questão, né? Porque normalmente o que acontece? A gente acaba equilibrando, né? Aqui já diz que normalmente a cor que vai precisar vai ser tipo o verde e o violeta, que normalmente as cores que mais são necessárias para reequilibrar, né? Mas nada impede vocês utilizarem o leque de cores, né? E normalmente o que é a energia verde negativa? Né? Ela pode vir, às vezes, de remédios alopáticos, né? Que às vezes a pessoa tem lá os seus efeitos colaterais, né? E isso acaba desequilibrando a pessoa. Então, normalmente aí tem que fazer um reequilíbrio da pessoa e colocar aquele remédio, como diz, energeticamente compatível à pessoa. Ou salvaguarda se existir um problema de não conseguir fazer essa associação, aí recomendar ao cliente que ele vá procurar o médico novamente e dizer que os efeitos colaterais são fortes e ele não está conseguindo o aproveitamento que o remédio deveria lhe dar. Né? A gente faz isso através da radiestesia, tentando equilibrar e deixar o cliente, como a gente fala, vibrando, né? O remédio vibrando na própria energia dele para poder fazer bem a ele, mas às vezes os efeitos colaterais são tão fortes que não conseguimos esse tipo de sintonia. Né? Aí a gente tem que orientar o cliente a procurar o médico e ver se tem um outro remédio que seja mais compatível a ele. Né? Aí também temos os problemas de energias de local, né? Do solo, né? Do subsolo, né? E também trabalhos espirituais, né? Que também não deixam de ser problemas que influenciam bastante, e a de forma pensamento, né? Queira ou não queira. Aí temos os problemas de ar estagnado, que são locais como tipo, né, que não tem troca iônica com a atmosfera. Então, por exemplo, um cofre, né, que é lacrado e nunca se abre, lá vai ter uma energia ruim. Ele está num local, ele vai influenciar aquele local, né? Depende se ele tiver, supondo, vamos dizer aí que você mora num prédio e lá na parte de baixo, no térreo, tem uma agência bancária, sei lá o quê, e existe um cofre lá que faz tempo, ou uma empresa, né? E um cofre que ninguém usa. Ele está com um ar estagnado, né? Fechado lá, fazendo mal para todo o prédio que estiver acima dele, né? Ao mesmo tempo também existe, né, as outras partes que são o quê? Locais que foram fechados hermeticamente, né? Eu falei do cofre, né? Também são o quê? Os poços, né? Que normalmente o pessoal faz, fecha e nem sabe, às vezes, depende do morador, nem sabe que existe aquele poço, né? Também tem a questão de encanamentos que foram deixados para trás, né? Aqueles tetos de gesso, que também existe um vão entre o telhado e aquele revestimento, tudo isso, né, acaba
influenciando na energia que a gente chama de ar estagnado, que também gera esse tipo de energia verde elétrica, né, negativo. Também, né, a energia que vem do solo, né, que é provavelmente proveniente, né, de lençóis freáticos, né, veios subterrâneos, falhas geológicas, né, pode ser rachaduras em rochas, né, ou buracos, vãos, né, e matéria orgânica em decomposição, né, queira ou não queira, você não sabe o que acontecia antes de você comprar o terreno ou antes da construtora pegar aquele terreno, né, eu peguei realmente anteriormente, há um tempo passado, um prédio que foi feito em cima de um antigo é, hospital que foi desativado e lá nas análises deu a informação de terra podre, né, como eles falam, né, porque existia uma energia muito ruim, né, de série de pessoas que sofreram lá naquele local e mesmo com o prédio que teve ainda uma garagem subterrânea de 2 andares, mesmo assim ainda existia energia. Tivemos que fazer bastante curas, tanto no Feng Shui como pela radiestesia, para poder amenizar a situação daquele prédio, né? No caso um apartamento. Como também já peguei casas que foram construídas em cima de cemitérios desativados e as pessoas nem sabiam e aí também deu energias em decomposição. Então existe N alternativas para ser atacado por energias, né? Aí depois a gente volta aqui na questão do testemunho, que a gente fala muito, né? Eu não vou bater muito nessa tecla porque vocês já sabem como funciona, né? Então eu vou passar rapidinho aqui, que é fundamental relembrá-los, né? Mas também não preciso ficar cutucando vocês na questão da aula, né? Eu gosto muito de falar das energias negativas e energia telúrica, né, que são originárias de lençóis freáticos, matérias orgânicas em decomposição, né, ocos ou vazios no subsolo, veios de água ou cruzamentos de veios de água, né, porque é importante vocês saberem disso. Vocês têm que ter, né, como a gente fala, o olho clínico para saber e ver o que existe, né, nesses locais. E constatar, né? Então é importantíssimo vocês sempre estarem de olho nessa situação. É claro que vocês só vão conseguir avaliar esse tipo de energia através do pêndulo, né? Em cima de uma planta baixa ou indo no local e também com o dual hold, né? Dois aparelhos que eu realmente utilizo bem pouco, uma por motivos de talvez não ter paciência, porque são dois aparelhos que a gente requer muito treino e muita paciência, eles são difíceis de utilizar, é o Dual Hold e o Aura Meter, né? Eu realmente me adaptei muito com o pêndulo, né? Eu acho que para fugir da responsabilidade de utilizar dois equipamentos que eu não consegui me adaptar, né? Eu acabei utilizando muito o pêndulo, né? E aí ele acabou sendo uma ferramenta muito boa para mim na radiestesia, né? É claro que eu vou ensiná-los, né? Não o dual hold, né? Mas o dual hold eu vou ensinar, não vou passar a questão de como usar o Aura Meter, né? Porque por uma eu nem tenho o Aura Meter, né? Aí eu vou explicar a vocês como utiliza, né? Mas eles são, eu aviso desde já que são dois aparelhos realmente muito complexos, né, de utilizar, né? Qualquer situação eles acabam tendo oscilações, né? Então eu vamos dizer assim, insegurança, preferi trabalhar mais com o pêndulo, que é o qual eu tenho mais, como diz, confiança. Realmente eu não consegui constatar boas situações com não só com o dual hold que eu tenho, né? Aí desisti e não acabei adquirindo o Aura Meter e nem utilizei. Né? Então normalmente eu acabo fazendo as mesmas situações com o pêndulo, né? Então é importantíssimo vocês saberem disso, né? Que são situações que acabam atacando, né, e são danosas ao ser humano, né? Principalmente à noite quando vamos dormir. Por quê? Porque o sol, né, a luz do sol acaba influenciando esse tipo de energia, né? Então ameniza um pouco mais. Mas à noite ela acaba tendo uma vibração mais forte, né? E acaba influenciando na gente como organismo, né? Então é importantíssimo que se tenha proteções, principalmente nas camas, que é aquele famoso kit cama, né? Quando for constatado uma energia telúrica embaixo da cama, é legal colocar o kit cama. Claro que você pode forrar a parte de baixo
com tecido preto, né, que também vai cortar energia. Vocês também podem utilizar a turmalina negra, né, a vassoura de bruxa, também embaixo da cama, que também vai funcionar, né? Eu particularmente testei todos eles funcionam, né? Mas é sempre legal utilizar os gráficos, que eu acredito que eles são muito mais efetivos. As pedras também ajudam, né? O tecido preto é um pouco menos eficaz, né? Mas a turmalina negra funciona bastante, como eu sempre recomendo a turmalina negra e a vassoura da bruxa para colocar nos vasos próximos às entradas da casa e dos ambientes de trabalho, né? Em imóveis no geral. Eu sempre coloco lá do externo um vaso com determinadas plantas, né? Como vocês têm aqui na aula de Feng Shui, né? Eu utilizo a turmalina negra e a vassoura da bruxa. E também, às vezes, eu utilizo a ametista, né? Aí você tem que saber que, porque o ideal é que o paciente possa dormir, né, no local totalmente sadio. Uma das energias mais violentas e danosas ao ser humano é a energia das formas, né? Que queira ou não queira, ela ataca a pessoa. Então, a gente tem as formas boas que são as pirâmides, os cones e os gráficos, né? Mas também temos as energias de forma que emitem uma energia de efeito danoso, né? Que aí normalmente a gente já falou anteriormente, que são móveis, objetos antigos, né, presentes. Tudo isso tem que ser avaliado radiestesicamente. Aí você vê, às vezes o cliente vem e pergunta para você: "Ah, recebi essa pulseirinha de presente, ela é legal?" Aí você vai medir a energia, ver lá no biômetro de Bovio, né, qual é a energia daquela objeto, né, da pulseira, no exemplo, um brinco pode ser também, um anel, e aí você vê se vale ou não, e eu sempre recomendo o seguinte, você colocar no desimpregnador, né, depois também eu sempre passo no diafragma, e depois eu jogo no alta vitalidade. Eu sempre prefiro todos os objetos, brinco, colar, pulseira, né, eu sempre coloco no alta vitalidade, porque é legal que traga sempre vitalidade para a pessoa, é um equilíbrio que eu acho legal, né? O alta vitalidade é muito bom. Salvaguarda se a pessoa tiver problemas de dores, aí você também coloca ele no antidor, né? O objeto pode ser impregnado pelas duas energias, né? Ou você coloca só em um, depois posteriormente coloca no outro. Aí vai depender de como você se acertar com o seu cliente ou as pessoas que você estiver atendendo, né? Então, praticamente você tem que fazer isso. É importantíssimo, né, que você, ao eliminar por completo a energia telúrica de um determinado local, através da colocação da placa de Luxor, no mínimo, né, sobre o ponto, aí você tem que encontrar o ponto exato, né, aí você vai ter que possivelmente ir no local e fazer a colocação dessa placa, né, e você vai confirmar depois como está a energia através do pêndulo, né. E aí vai ter que tratar a pessoa que dormia nessa cama, através de um tratamento pela pirâmide, né? Restabelecendo aquela energia. Porque o que acontece? O grande problema é como estão essas setas. A gente tem as energias cósmicas, né, que vêm do espaço, e ao mesmo tempo temos as energias telúricas que vêm da Terra. Normalmente as energias telúricas elas não se distribuem de forma homogênea, por isso que cria o problema de desequilíbrio, né? Mas às vezes a energia telúrica também acaba batendo com a energia que vem do cosmos, que é a energia de Hartmann, que futuramente nós vamos falar sobre isso também. E quando criam esses cruzamentos, elas são mais prejudiciais ao ser humano, né? Então, por a energia telúrica não se distribuir homogeneamente, ela acaba tendo esses pontos de atração, né, com certa intensidade e somatiza num determinado ponto uma energia maléfica, né, para pessoas que estiverem lá. Para vocês terem exemplo, para vocês saberem, né, animais que gostam muito da energia telúrica são gatos, né, galinha, abelha e formiga. Então, normalmente, onde o gato dorme, pode ter certeza que tem energia telúrica. A galinha não se preocupa com esse tipo de energia, né? As abelhas, você vai ver, normalmente elas vão fazer os seus casulos naquele local e a formiga, normalmente, vai existir formigueiro, é certeza que você tem o ponto telúrico. É passar o dual hold lá que você vai ver que ele cruza, confirmando a energia telúrica. E, ao mesmo tempo,
né, a energia telúrica onde tem formigueiro, com certeza existe cruzamento de veios d'água. Pode ser bem lá no fundo, mas existe, né? E aí depois nós temos lá os desequilíbrios de íons, né? Que queira ou não queira acontece em decorrência de fatores climáticos. Então normalmente a atmosfera fica carregada, né? Sobrecarregada de íons positivos e aí atinge violentamente o sistema nervoso das pessoas, né? Observamos que às vezes as pessoas têm atitudes agressivas, né? Têm tomadas de, como a gente fala, sem razão nenhuma, né? Fica nervoso, a irritabilidade, né? E etc. Então atinge proporções anormais. Esses são os equilíbrios de íons. A pessoa fica nessa situação. Depois temos a energia consciente, que essa é a pior de todas, né? Que é aquela energia que é gerada pela própria pessoa e que ela nunca corrige. Então continua com os pensamentos negativos, né? E acaba trazendo, né? Porque ele está na vibração e na sintonia e acaba trazendo problemas para a própria vida, porque são aqueles pensamentos repetitivos, né? E aí isso acaba, né, emanando dentro do campo áurico dele esse tipo de energia e ele acaba tendo problema, né? Infelizmente ocorre muito disso aí. Outro caso é a energia provocada, né? Que em razão, né, de nossos costumes a gente acaba tendo o nosso desequilíbrio da aura, né? E aí ficamos sujeitos a energias negativas originadas de outras pessoas. Ou seja, a gente está sem proteção e aí emanam, né, às vezes essas energias, uns conscientes e outros inconscientes. A pior delas é a vermelha, né, que provoca inveja, raiva, ciúmes e ódio, né? Então, infelizmente, isso ocorre. Então, é a questão de vocês conhecerem essas energias e aí possivelmente evitá-las e tratá-las através do como a gente chama do equilíbrio e da harmonização. Aí normalmente nós utilizamos o pêndulo, né, para a prospecção da aura e de chakras, né? Também podemos usar o download e o aura meter, vai depender de cada um. No caso, eu vou demonstrar para vocês em próximas aulas o uso tanto do pêndulo como do all-road, né? Como eu falei a vocês, eu não me adaptei com o aura meter, então eu preferi evitar e não ensinar errado as pessoas, né? Então, como é que você faz essa medição, né? Aqui tem a parte teórica, né? Normalmente você vai ficar próximo da pessoa na lateral, né? E vai jogar o pêndulo, ele vai começar a pendular, né? Ele vai ele vai fazer igual ele faz com o biômetro de Bovie, ele vai chacoalhando até chegar na energia da sua aura. Quando chegar, ele vai começar a fazer aquele balanço, ele vai procurando até um ponto, né? E aí depois ele muda a direção e faz aquele balanço vertical. Uma aula, né, prática, né, a gente vai mostrar para vocês. Aqui está só a teoria. Então, você vai fazer isso do lado esquerdo ou do direito. Tanto faz começar um pelo outro, não existe preferência, né? Aí aqui diz que você vai ver direitinho qual é o equilíbrio da pessoa, né? Então, dependendo de como for, ele vai dar uma distância, né? E aí você vai saber se está tudo ok. No entanto, né? Se você vai lá no momento que você está atendendo a pessoa, notar que a área delimitada da aura, né? Através do aparelho, e ele se afastar da pessoa em pequenos fluxos, você encontrou a distância da aura, né? Normalmente é 25 centímetros, às vezes um pouquinho mais, né? Que é o corpo da saúde, né? Então ele vai estar chacoalhando. Às vezes o que acontece? Ele vai fazer aquele balanço, ele está fazendo assim, né? Vai e vem, né? Aí ele começa a dar para o lado, ou seja, ele fugindo da energia, ele começa a se distanciar da pessoa. Então isso aí quer dizer que a pessoa está perdendo energia. Isso de um lado. Aí você vai partir para o outro lado, ele também vai encontrar a aura da pessoa, né? E às vezes o que vai acontecer? Ele vai, em vez de detectar aquele corpo, né, da pessoa, ele vai observar que não tem resistência, né? Aí o pêndulo continua indo e invadindo até encostar na pessoa. Aí então normalmente está dizendo que a pessoa, né, está com a energia negativa, ou seja, ela perde de um lado e não tem nada do outro. Aí vai ter que fazer um reequilíbrio, né? Então aí a fim de você continuar com o trabalho de prospecção, né, em primeiro lugar você tem que equilibrar o campo áurico dela. Então você vai utilizar como está a receita aqui. Você vai pegar um quartzo rosa, né, vai colocar no desimpregnador,
Aí o quartzo rosa vai ser medido é, antes, né, de colocar na pessoa qual é o grau de energia daquele quartzo rosa. Normalmente ele vai estar com uma vibração muito alta, né? Você vai pôr lá no biômetro de Bovie, né? E aí você vai ver que ele vai estar lá acima de 6.500. Aí você vai colocar no, no plexo da pessoa, né? No chakra, né, dele. De preferência do coração, né? Que é para você reharmonizá-lo, né? E aí você vai ter um período, você vai perguntar para o pêndulo quanto tempo deixa, né? Através do relógio. E aí você vai fazer o reequilíbrio dessa pessoa. Aí vai reanimar o campo áurico dessa pessoa, né? Existem outras maneiras, né? Mas aqui a gente está dando a mais básica e, como diz, a mais efetiva para funcionar de instantâneo, né? Aí você vai lá, equilibrada a aura, passamos a medir o chakra, né? Os chakras aí mentalizamos, né, a seguinte pergunta, né? Se o chakra está positivo ou negativo. Aí o pêndulo vai rodar em sentido horário ou vai atender conforme a sua convenção. Se você pedir para ele confirmar através do movimento é, horizontal para não e o vertical para sim, ele também vai fazer isso. Porque normalmente nós temos duas situações para fazer a análise de chakras, né? Que também tem que aparecer a aula prática para vocês verem. Quando o chakra está muito ativo, né? Ele gira em sentido horário mais rápido, né? Quando ele está menos ativo, mais fraco, ele vai girar em sentido anti-horário. Então isso não quer dizer nem sim nem não, está dizendo que um está hipo e outro está mais fraco. Aí então você tem essas convenções. Então quando você for trabalhar em cima disso, você utiliza a convenção para a pergunta sim e não, né? O chakra está positivo? Aí ele roda bem devagar no sentido horário. Se estiver negativo, ele vai rodar anti-horário mais devagar. Normalmente, quando ele está muito ativo, ele roda rápido no sentido horário, e quando ele está enfraquecido, ele roda rápido também no anti-horário. Então, para ficar bem claro, aí vai depender de cada um de vocês, de como vocês fazerem esse tipo de convenção para o chakra estar bom ou não. E aí tem as dicas aqui, né? Você vai mentalizando e aí você pode trabalhar. Aqui também tem a maneira, né? Então, normalmente quando você utiliza o aurometer, a ponteirinha do aurometer ele fica subindo e descendo, né? O aurometer ele trabalha um pouco diferente do pêndulo, né? E o pêndulo vai ficar, né, na situação de rodando ou não sentido horário ou anti-horário, né? Então depende de cada um, né? Aí tem a questão de se você chega e vê lá uma parte, né, que você vai trabalhar e detecta, né, algum problema físico, né, e da aura humana, né, aí você pode fazer a prospecção começando pelo lado esquerdo da pessoa, né. Aí eu já havia dito alguma coisa, né. Aí você vai tanto com o pêndulo com o aurameter, né, você vê que ele se afasta, ele encontra, né, o ponto, depois ele começa a querer se afastar de novo, né, da pessoa. E aí você vai e verifica o outro lado, né? Para ver como é que fica também. E aí você sabe que os chakras vão estar desequilibrados, né? Aí você tem que trabalhar qual é o chakra em si, pode ser mais de um, né? Aí você também tem que fazer aquele trabalho do pêndulo, né? Através do gráfico. Aí você pega um gráfico de chakras ou você pega a figura humana, aí vai depender de cada um e conforme a necessidade, porque você dependendo das suas opções, você vai ter N números de gráficos, né? Então, se você optar em ter um kit básico, né, você vai ter que fazer uma sequência, né? Eu tenho algumas informações até em aulas, né, e em vídeos curtos de qual o kit para determinadas situações. Vocês vão ter as aulas posteriores, a gente vai comentar essas coisas. Normalmente eu prefiro sempre utilizar a figura humana, né? Nada impede de vocês também utilizarem o relógio, né, o leque de chakras. Aí vai depender de cada um. É claro que você vai tendo uma quantidade cada vez maior de gráfico para trabalhar, né, que é legal e ao mesmo tempo interessante. Mas aí você vai ver que você vai fazendo essa situação, né? Aí caso, né, não existir a expansão igual para os dois lados, né? Você já sabe que os chakras se desequilibraram, porque normalmente quando você faz a medição, tanto lado esquerdo como direito, tem que existir uma simetria, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque a gente não vai estar medindo nem com régua nem com metro, né?
mas você vai ver, né, na parte visual que a distância que o pêndulo encontra o que a gente chama de barreira, né, que é a aura da pessoa, vai estar numa distância semelhante, né? Não que seja muito diferente, muito discrepante, tipo vai ter 20 centímetros de um lado e 50 do outro, é bem difícil. Normalmente é 25 de um lado, 27 do outro, 23, mais ou menos por aí, se for medir na régua, né? No olhômetro, né, como a gente diz, vai parecer igual, você vai olhar e vai achar que as duas distâncias ficaram boas, né? Então isso é legal. E aí você já sabe se caso ocorrer uma distância ou de um lado o pêndulo colar na pessoa, aí você já sabe que existe desequilíbrio e aí você vai ter que trabalhar quais são os chakras para reequilibrar, né? Então normalmente o que acontece? Se você tem lá o lado direito do paciente está negativo, né? Você já sabe que ele está preocupado com a parte material, com dinheiro, né? Coisas palpáveis, né? Do dia a dia. E aí você já tem uma ideia de qual é a preocupação dele, o que está desequilibrando. Do lado esquerdo, normalmente seriam problemas emocionais, né? Então você acaba tendo esse tipo de informação do cliente também, né? Então vale a questão de você verificar, né? O que? Num ponto estratégico que é a nuca da pessoa, aí você pode utilizar o aramíter ou o pêndulo, né? E ele simplesmente você vai pendular, ele vai se aproximar no ponto da nuca da pessoa, né? Com muita facilidade, não vai existir resistência, né? Então isso também vai indicar um aspecto negativo, né? Que de certo modo vai te dar informação do quê? Que a pessoa tem problemas tanto de mágoa e ressentimentos. É uma questão também de trabalhar. Normalmente essa parte aqui vai ser mais pelo lado esquerdo negativo. Claro que é importantíssimo, né? Porque a mágoa, né? A pessoa tem problema de dinheiro. Normalmente ele pode ter mágoa do pai, né? E isso acaba atrapalhando. Ou às vezes mágoa da mãe também evita de você ganhar dinheiro. O lado mágoa do pai você não tem como diz, um crescimento profissional. E no lado da mãe você acaba também tendo dificuldade de dinheiro. Então ambos estão juntos. Então se você tiver mágoa com o pai e a mãe, é bom você limpar essa energia que ninguém merece, né? E ao mesmo tempo, mágoas e ressentimento de outras pessoas também influenciam e seria a questão de o pêndulo chegar mais próximo do teu lado direito ou do seu cliente, né? Então isso vai muito da questão. A gente mais uma vez vai cortar aqui o vídeo para fazer um posterior, né? E aí então a gente termina a primeira parte desse nono vídeo de radiestesia. E aí a gente segue para o próximo. Só um momentinho, gente, e a gente está aí de volta. Um abraço.